Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Garcês e daqui a pouco, às 19 horas, começaremos nossa live com a nossa convidada Elisama Araújo. Aguardem mais um pouquinho, ok? Boa noite, nossa coordenadora Isis. Seja bem-vinda e aos outros que já entraram, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de saber aí de vocês que já estão ao vivo com a gente, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Por favor. Muito bem, Cris. Obrigado, hein? Maravilha. Mais alguns minutinhos e nós estaremos com a nossa super convidada Elisama Araújo. Aguardem mais um pouco. Obrigado, Isis. Áudio excelente e vídeo também. Muito bom. Não se esqueçam de dar os coraçõezinhos aí para quem estiver gostando depois, tá? Mais alguns minutinhos.
Isis, você poderia ver se a Elisama já entrou para mim, por favor? Ok, obrigado. Pessoal, um momentinho só que nós estamos só aguardando a nossa convidada chegar. Assim que ela chegar, a gente já faz a abertura com ela, ok? Hoje nós vamos falar sobre como planejar a carreira em meio à crise, tá? Esse é um excelente assunto para o atual momento que nós estamos vivendo. Então não percam. Boa noite, Laércio Silva. Ok, professora Isis, só estou aguardando ela entrar como touch-up e aí a gente já faz o convite para ela. Pessoal, quem já estiver aí pensando em alguma pergunta, já vai fazendo as anotações aí. A partir do momento em que a gente fizer nossas explanações, a gente abre para perguntas. Aí vocês já entram com as perguntinhas, ok? Então nós vamos falar sobre planejamento da carreira em meio à crise. Estamos aguardando, ela acabou de entrar, já vamos fazer a nossa online aqui com ela. Olá, Elisama, tudo bom? Olá, eu não estou conseguindo ouvir, só um minuto. Tá bom. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve Peraí. apresentação aqui, ok? Olá, boa noite a todos. Esta é uma live promovida pela Faculdade Alfamérica, realizada pelo nosso curso de administração. Eu sou o professor Marcelo Garcês, mediador dessa live. Olá, Tá me ouvindo agora, Elisama? peraí que eu... Deixa eu... Pode falar novamente, professor. Você consegue me ouvir? Sim, muito bem. Consegue? Consigo. Meu volume está bem baixinho aqui. Pode falar, acho que consigo te ouvir. Vamos lá, tá me ouvindo agora? Sim, Muito bom. Então, pessoal, boa noite a todas, a todos.
Essa é uma live promovida pela Faculdade Alfa-América e realizada pelo nosso curso de administração. Eu sou o mediador, eu sou o professor Marcelo Garcês, mestre em desenvolvimento de projetos de inovação e produtos, com mais de 32 anos de atuação no segmento de petróleo, professor há mais de 2 décadas e empreendedor desde 2016. E está aqui a nossa palestrante Elisama Araújo, com mais de 20 anos de experiência em liderança e educação de pessoas, psicopedagoga, professora universitária e coach da TouchUp. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre planejando a minha carreira em meio à crise. Então, antes de começar as nossas perguntas, Elisama, faça a vossa entrada aí, por favor. Espera aí, professor. Espera aí que eu estou ouvindo o senhor baixinho, bem baixinho. Pode continuar falando que eu estou tentando melhorar aqui o que está acontecendo. Tá bom. Então, eu fiz uma apresentação breve, né, sobre nossa live, sobre a minha carreira e sobre a sua carreira. Então, enquanto a Elisama se ajeita, eu gostaria já que vocês fossem preparando as vossas perguntas sobre esse planejamento da carreira. Então, pensem assim, né? Vocês que são novos e que estão pensando em entrar no mercado de trabalho, que estão pensando em empreender, ou vocês que já estão em uma determinada carreira, o que vocês estão pensando para subir nessa carreira, para almejar novos degraus, para almejar novos cargos, para poder crescer profissionalmente. Ok? Isso. Pronto agora, Elisama? Agora tá perfeito. Legal, Troquei o fone muito aqui. bom. Tá, a única coisa que a gente tem sempre que lembrar no prazo restrito que a gente tem, que vai até às 20 horas, certo? Então, nós temos 54 minutos aí para a gente bater esse papo legal sobre o planejamento da carreira, em meio à crise, principalmente. Eu tenho algumas perguntas aqui já preparadas para você, mas eu queria que você fizesse o seu preâmbulo, né? A sua apresentação inicial e o que você gostaria de comentar. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o convite da faculdade. É um prazer, estou falando de Minas Gerais, né? Vejo que vocês são paulistas e que legal essa interação, né, que a gente está tendo agora, aproveitando esse momento para fazer esse intercâmbio aí de trocas de experiências. A gente está aqui para tentar ajudar, trocar ideia com vocês. Nossa escola, a TouchUp Escola de Negócios, nós trabalhamos aí nessa interface, como eu havia já conversado um pouco com o professor antes, entre o mercado de trabalho e a faculdade, né? E também auxiliando as pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já estão trabalhando, despertando nelas o interesse e estimulando para cada vez estarem estudando e aperfeiçoando mais. E ajudando o pessoal que está saindo da faculdade a inserir nesse mercado. Hoje tem se falado muito em soft skills, né? Não é só a habilidade técnica que é importante, e a nossa escola está tentando fazer esse link aí do prático, trazer os conceitos extremamente importantes que uma faculdade, um curso técnico traz, mas também alinhar e amarrar com habilidades e comportamentos que são extremamente importantes também hoje para o mercado de trabalho, que são recursos bem caros hoje, bem negociáveis. Então, a gente está aqui para tentar ajudar, trocar ideia e passar um pouco da experiência da gente aí nessa área com vocês. Que bom, Elisama. Então, eu vou começar com uma pergunta que, como aluno também, eu gostaria de fazer, né? Como o aluno pode pensar sua carreira nesse tempo de crise? Aí eu completo com mais algumas coisinhas junto dessa questão. Quais seriam as possibilidades de trabalho, diferente de emprego, trabalho e emprego, carreira e de empreender? Bom, vamos lá. Nesse momento está todo mundo em casa, né? Acredito eu, né? Deveríamos estar, né? Isso. De acordo com as recomendações. Então, se a gente está estudando, né? E estamos em casa,
nós temos hoje um benefício do século, né, do momento histórico que a gente tem vivido, que é o benefício de, mesmo em casa, ainda assim, trabalhar e qualificar. Então, a minha dica para quem está em casa e é estudante e está se preparando para o mercado de trabalho, é não pensar que o mercado de trabalho é uma coisa distante, um futuro longínquo, mesmo que você esteja no início da faculdade agora. O mercado de trabalho, a sua carreira começa hoje, né? Hoje em dia, a gente não espera formar para começar a trabalhar. Então, qualquer tipo de atividade que você possa conseguir exercer hoje, né, vai ajudar você na sua carreira, vai fazer parte da sua carreira, mesmo que, vamos supor, você esteja fazendo uma faculdade de engenharia, mas hoje não tem oportunidade para você de trabalho na área da engenharia. O que tem oportunidade para você, por exemplo, é na área de vender alguma coisa, ou de fazer algum comércio online, né? Então, essa oportunidade que você tem de empreender, de fazer um pé de meia, né, um caixa, mesmo que ainda não seja na área da engenharia, eles amam mais comércio, vender coisas, não tem nada a ver. Né? Eu estou ajudando minha mãe, por exemplo, a fazer bolo e vender online, mas eu estou insatisfeita porque eu estou fazendo engenharia, vou dar um exemplo. Né? Então, essa crise está me desmotivando. Não, aproveita esse momento de crise. Se a oportunidade que você tem hoje é de desenvolver um comércio com a sua mãe na área, por exemplo, estou dando um exemplo, né, de confeitaria, é o que tem para hoje, digamos assim. Então, aproveita essa oportunidade para você adquirir, por exemplo, habilidades com a internet, habilidades de negociação, né, habilidades de comunicação, de planejamento estratégico financeiro, de precificação de mercadoria, porque essas coisas, enquanto você está aqui na internet, você vai ver que depois que você entrar lá num escritório ou numa multinacional como engenheiro, como estagiário, essas habilidades que você cultivou aqui, mesmo na confeitaria da sua mãe virtual, ela vai ser importante para você lá dentro daquele negócio. E aí você já adquiriu aqui num outro lugar. Então, não desanime. Eu conheço muita gente, professor, que, por exemplo, faz faculdade e trabalha no comércio, vou dar um exemplo. E aí fica ali desanimado no comércio porque não está conseguindo ver ainda a faculdade se concretizando, a carreira se concretizando, né? Então, às vezes despreza aquela oportunidade do comércio, faz de qualquer jeito, se comporta mal ali, né? Chega atrasado, porque está com tanta raiva dali porque queria estar lá longe, né? Sendo que ali, naquela oportunidade de comércio ou de empreendedorismo ou de trabalho temporário, ali ele está conseguindo habilidades que uma faculdade, às vezes, não vai trazer, né? E que lá no futuro, na profissão que ele for exercer depois que sair da faculdade, isso que ele aprendeu ali no comércio vai ser de extrema importância e vai fazer toda a diferença onde ele está. Então, uma dica que eu dou, quem está em casa, não despreze os pequenos comércios, não despreze os pequenos empreendimentos. A gente fala hoje em dia que tem 2 tipos de empreendedorismo. Aquele empreendedorismo que nasceu do seu sonho, da sua visão, né? Da missão, de uma boa ideia que você tem sobre as suas habilidades, beneficiando o meio que você vive, tá? Tem esse empreendedorismo. E tem o empreendedorismo que surge para suprir uma necessidade imediata. Por exemplo, aquela pessoa que na crise começou a ter que passar a vender máscara. Não era o sonho dela, mas ela teve que se tornar empreendedor para sobreviver. Então, hoje a gente tem essas 2 formas de ver o empreendedorismo. Essas 2 formas são igualmente importantes, elas não são desprezadas, né? Quando você utiliza da mesma forma. Então, empreenda, aproveite esse momento para fazer uma reserva de emergência, tá? Momento de juntar um dinheirinho, de fazer um pé de meia, né? De ter mais cautela com o gasto, né? E um momento de estudar, qualificar. Então, nunca é demais qualificar, tá? Eu estou vendo aqui alguém falando assim, várias formas de empreender. Realmente, há várias formas. Quando eu falo essas 2 maneiras, são as 2 motivações, né? As 2 principais motivações, que aí você empreende de várias formas com essas motivações. Então, o empreendedorismo nasce, né, dessa capacidade, dessa habilidade, dessa sensibilidade que nós vamos ter de saber quem somos, quais os nossos pontos fortes, qual a necessidade do meio que a gente está e como que a gente pode usar isso
para se beneficiar, para beneficiar o meio e, ao mesmo tempo, ter um retorno lucrativo para a gente, né? E algumas pessoas tiveram que empreender, como eu disse antes, para a questão financeira, urgente, de urgente. Nunca pararam para pensar nessas coisas mais ideológicas, mas tiveram que empreender, e daí por aí veio. São as motivações do empreendedorismo, né? Então, eu acredito, eu dou essa dica para quem está em casa, né? E fala assim, o que eu vou fazer agora que a faculdade, não, entre aspas, né? Não está funcionando da forma convencional. Não, então, estudar e empreender, mesmo que seja fora da área da sua carreira agora. Então, a minha dica é essa. Muito bom mesmo. Por isso que eu dividi a pergunta em 4 fases, né? Porque trabalho não quer dizer que eu esteja formalizado, né, oficialmente no mercado. Eu estou procurando formas, né, de encarar o que está acontecendo e trazer um retorno financeiro, certo? O emprego é aquela coisa já mais formal, em que você efetivamente vai procurar. A carreira é para quem já está lá dentro. E o empreendedorismo, né? Como eu falei, eu estou empreendendo desde 2016. E quando a gente, né, é pequeno e vai começando a ouvir as coisas e a internalizar aquelas coisas que os nossos pais ou os nossos mentores vão falando, normalmente eles falam para a gente, né? Olha, filho, estuda para arrumar um bom emprego. Então a gente fica com aquilo o tempo todo, né? Vai crescendo com aquilo, vai estudando, vai deixando muitas coisas de lado, porque você lá no final tem que arrumar um bom emprego. E aí você acaba não cuidando de outras coisas, não pondo em prática certas situações que você tem. Por exemplo, o empreender é difícil, né? A pessoa não é trabalhada para ser um empreendedor. Então, quando os nossos pais falam, estude para arrumar um bom emprego, em vez de falar, estude para ser um empreendedor, para gerar riqueza, aí a gente não consegue concatenar essas duas ideias. E quando começa você a pensar nesse assunto, aí você fica pensando, pô, empreender é difícil. Empreender dá trabalho, empreender precisa de dinheiro. E às vezes você deixa de lado certas situações em que você poderia se sobrepor muito mais do que se você tivesse arrumado o tal bom emprego. Sim. Não é isso? Sim, concordo. Inclusive, você falou aí, tem uma questão desanimadora para quem empreende, né, professor? Eu estou empreendendo desde 2013. Então, assim, aí já começou aquela crise, né? Começou um pouquinho legal, depois veio a crise, e aí a gente está numa crise de novo, por aí vai. Mas, enfim, a gente tenta tirar esse negócio de crise do foco, né? Da frente, para focar no objetivo da gente. E eu acho que um dos grandes desafios, né, sendo bem franca, assim, na realidade da maioria principalmente pequenos empreendedores, é a questão do dinheiro, né? Que a gente pensa assim, nossa, vou empreender sem dinheiro. E aí pronto, o que eu faço? Então tem as saídas, por isso que eu sempre bato na tecla, se você está querendo empreender, né? Em vistas futuras, ou até mesmo ter uma carreira, né, no futuro, está investindo agora na faculdade para ter uma carreira futura, né? Abrir um escritório para você, um consultório, né? Alguma coisa nesse sentido. Que eu sempre falo? Que eu gosto de passar para as pessoas o aperto que eu passei e eu gostaria que tivessem me falado para eu não ter passado tanto aperto. E eu acho que a grande questão, a gente realmente precisa de um capital, o dinheiro é importante para empreender. Por isso que o momento hoje, eu sempre dou uma dica, você que é jovem, que está começando a faculdade, tenta fazer uma reserva de emergência. Ninguém nunca me falou desse negócio de reserva de emergência, quando eu era universitária, né? Então, depois que eu quebrei muita cabeça, que a gente andou bastante, viu a vida, e aí eu descobri que tem esse negócio de reserva de emergência. Eu comecei a ler, estudar sobre as formas de investimento mais seguras, né? Que a gente não pode gastar tudo que a gente recebe, né? Então, se você tem vistas a construir um negócio seu, né? E você está na faculdade agora, jovem, né? O que você vai fazer, na minha visão? Aproveite esse momento para construir essa reserva de emergência. E como que eu construo, Elisama? Você não precisa estar trabalhando na área para construir. Você pode empreender, você pode trabalhar de carteira assinada, como o professor falou, né? Você pode trabalhar informalmente, autonomamente, né? O importante é você ter uma visão para guardar um dinheirinho, né, de reserva de emergência
e uma poupancinha, um fundozinho para o seu futuro lá na frente, para você abrir aquela sala, aquela empresa, né? Não pegar tudo que você recebe, o salário, o dinheirinho que você está fazendo agora e gastar tudo de uma vez, né? Então, é importante, eu acho, uma dica muito importante, esse momento que a gente está vivendo, né, de escassez, vamos colocar assim, né, para a grande maioria das empresas e tudo mais, é um momento de você não sair gastando à toa, né? E se você realmente tem um plano profissional para o futuro, faz um pé de meia. É a dica que eu dou. E não despreze qualquer trabalho. Trabalho é digno, qualquer um. Né? Um estágio, um trabalho, como o professor falou, autônomo, ou um trabalho de carteira assinada, ou alguma coisa, algum empreendimento. Né? O mais importante é que você tenha um foco para esse empreendimento e que você poupe, pensando lá que você está fazendo uma faculdade, que você vai querer ter um seu escritório futuramente, ter funcionários, talvez, né? Ter toda uma estrutura. Então, não despreze tem uma frase que eu gosto, inclusive é até bíblica, que fala assim, não despreze os pequenos começos, né? Então, eu acho que os pequenos começos são muito importantes. A gente tem que dedicar, né? Não pensar que é bobagem. Só complementando uma coisa que eu acho interessante, eu admiro, não ovacionando a cultura norte-americana, mas é uma coisa que eu acho interessante no jovem americano, é que desde cedo ele está trabalhando, nas férias, né? Não sei quantos de vocês conhecem, já ouviram falar, eles não menosprezam nenhum tipo de trabalho. Há um tempo atrás, inclusive, teve até uma reportagem que a filha do Obama, né, estava trabalhando de caixa se eu não me engano, do McDonald's, né? Então, nas férias, ela teve o período de férias e ela estava ali trabalhando. Então, eu acho assim, a gente tem que trabalhar, né? Então, qualquer trabalho, o trabalho é digno, mesmo que seja para você ganhar um salário mínimo, uma comissão, né? Mas junto com aquele dinheiro ali também tem a experiência, né? Também tem as habilidades relacionais que você só aprende muitas vezes na prática. Então, aproveita esse momento para trabalhar. E hoje nós temos esse benefício que é poder trabalhar de casa, online, virtualmente. Para isso, a gente precisa desenvolver habilidades, né? Com tecnologia, quem não sabe tem que correr atrás, marketing digital, né? Saber operar as redes sociais, as principais, entender um pouquinho de marketing, né? Não precisa fazer um curso de marketing, mas entender, né, o que é o marketing, como que eu me posiciono adequadamente na mídia, dentro do meu sonho de carreira, do meu sonho como profissional, né? Porque cada posicionamento é diferente um do outro, né? A minha forma de me posicionar é de acordo com o que eu almejo para mim enquanto carreira. Então, cuidado com aquele Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Que o pessoal fala assim, fulano fez isso lá, vou fazer igual. Né? Às vezes o que ele fez não funciona para você. Então, essa sacada aí é importante. Eu acho que é interessante. Legal. Já que você falou de algumas frases, eu gosto de algumas também, né? É muito interessante o pessoal, quando ele consegue ler e entender efetivamente aquilo que está por detrás das palavras, né? Quando você falou de que a pessoa tem que tomar cuidado com as coisas que ela faz, né? Porque está em jogo a qualidade do serviço dela, né? Então eu gosto assim de falar sempre para os meus alunos ou para onde eu trabalhei, que tem sempre alguém observando você. Por mais que você ache que não, tem alguém que está observando você. Então, já que você vai fazer alguma coisa, faça bem feito. Mas não é aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Mas naquele momento não importa, porque você está fazendo aquilo. Então, já que tem alguém me observando, eu tenho que fazer bem feito. Eu tenho que dar o melhor resultado possível. Por quê? Porque aquilo ali está medindo a qualidade do meu trabalho. Então, como é que ele vai, né, ou ela, um superior, vai me convidar para fazer algo diferente ou para subir um degrau na carreira, se eu, naquele momento em que eu estava lá não gostando da minha atividade, não fiz o meu trabalho bem feito, né? Então, pessoal, pensem sempre nisso, tá? Tem sempre alguém observando você. Aliás, né, mesmo nas redes sociais, é o que mais tem gente observando você, vendo aquilo que você faz, vendo aquilo como você faz, para quem você faz, se você entrega direito aquilo que pediram para você.
até numa rede social a gente consegue observar isso. E uma outra coisa que você falou sobre poupança, só um segundinho só, Elisângela. Sim, sobre perfeito. poupança, uma coisa que eu aprendi. A gente não deve poupar aquilo que sobra depois de gastar. A gente deve poupar primeiro e depois gastar aquilo que sobrar. Isso eu acho interessante. Se a gente tivesse isso, talvez, lá, desde a nossa educação básica, né, do nosso crescimento financeiro, talvez a gente tivesse diferente hoje. Hoje, muita gente não sabe o que é poupar, por quê? A primeira coisa que está na lista dele é gastar, 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 gastar. E às vezes fala assim, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro para separar para poupança, né? Não, primeiro você separa, depois você conta. Isso mesmo. Exatamente. Excelente, ótima lembrança, isso mesmo. Tá, então, continua lá e depois eu vou para a segunda pergunta. Aquilo que o senhor falou sobre observar, eu queria pegar essa deixa, é sensacional, sabe por quê? Eu trabalhei muitos anos, onde eu vi isso mais foi nessa experiência de trabalho que eu tive, eu trabalhei muitos anos no Sistema S, aqui em Minas, né? E uma coisa que eu via, dando treinamentos, palestras, consultorias, e uma coisa que eu ouvia muito nos treinamentos que a gente fazia, eram N exemplos, principalmente nos treinamentos de vendas, técnicas de vendas e negociação. E excelência no atendimento ao cliente, que o Senac tem bastante. Eu via vários depoimentos, mas eram assim, muitos mesmo, de pessoas que falaram que conseguiam proposta de trabalho melhor por causa do atendimento de onde elas estavam. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tinha uma moça que trabalhava no balcão de uma lanchonete. E ela, como qualquer outra, assalariada, né? Com o mesmo uniforme, fazendo a mesma atividade. No entanto, essa moça ela se destacava porque ela era extremamente simpática. Cumprimentava os clientes, chamava pelo nome, estava sempre sorridente, gentil, bem-humorada, né, prestativa, né, querendo trabalhar. Sabe aquela pessoa que levanta, parece que ela quer trabalhar, né? E tem aquele que levanta sem querer trabalhar. Mas ela estava sempre ali animada. E um belo dia, quem me deu esse depoimento foi uma pessoa que era conhecida dessa moça, né? E ela testemunhou para essa pessoa, e essa pessoa estava fazendo curso comigo e deu esse exemplo. Um belo dia, chega um cliente frequente nessa padaria, era numa padaria, um cliente que já era frequente, e faz uma proposta para ela, né? Uma proposta para pagar ela 4 vezes mais o salário dela, ser secretária particular dele, era um empresário que tomava café ali de vez em quando, né? E chamou ela, deixou o cartãozinho, entra em contato comigo que eu tenho uma proposta para te fazer. Aí depois do expediente, ela entrou, né? Mandou o currículo, ele chamou ela, fez uma entrevista e cobriu 4 vezes o salário dela, né? Então, são experiências assim, igual você está falando, né? Às vezes a gente está fazendo o nosso trabalho e é só o nosso trabalho, né? É sendo gentil com as pessoas, estando ali de verdade, né? É sendo honesto, fiel com o horário, aciado, né? Dependendo de onde a gente trabalha. E as pessoas estão nos observando e, às vezes, a grande oportunidade da vida da gente pode estar ali nos observando, né? E a gente pode ou perder essa oportunidade ou ser surpreendido, né? Com um convite, com alguma proposta que a gente nunca esperava. Assim como esse exemplo, eu tive vários exemplos parecidos com esse. Então, isso que você falou é muito importante. A maneira como a gente está hoje, como a gente se posiciona hoje no trabalho, a gente está sendo observado por várias pessoas e daí podem surgir várias oportunidades, né? Excelente. Muito legal. Pode ir para a pergunta. Muito bom. Então, vamos lá. Mais uma perguntinha aqui para você. Sobre o que muitos autores estão comentando assim nesse momento, né, sobre as profissões. Várias profissões eles acham que vão desaparecer e outras novas vão surgir. O que você acha que há de verdade por trás disso? Nossa, essa pergunta é difícil. Porque, é por isso que eu falei, o que você acha? Deixa eu pensar o que é que eu acho. Eu acho que, primeiro, essas coisas não vão acontecer assim, né? Existe um processo. E a importância da educação está aí. Então, quem está ligado na educação, quando eu falo educação, é uma palavra bem ampla, né?
Eu sou professora de filosofia também, amo Adoro a filosofia, disciplina. viu? Eu amo, sou suspeita para falar, né? E uso bastante essa disciplina. Sou professora de filosofia, de ética em faculdade e tudo mais. Então, quando eu falo de educação, eu falo nessa amplitude da palavra educação, não na instituição, né? Porque a educação, ela não acontece, não é só em quatro paredes, né? Educação é transmissão de cultura, né? E qualquer pessoa pode transmitir cultura, contanto que ela saiba quais que são as ferramentas culturais de onde a gente vive. Então, nós constantemente podemos compartilhar a educação. Viva o professor de filosofia! Alguém falou aqui embaixo. Viva! Viva! 1000 coraçõezinhos! E aí, estamos precisando de mais professores no nosso país de filosofia. Mas vamos lá. Então, nessa amplitude da palavra educação, quem está antenado na educação, quando eu falo educação, lendo, né, trocando ideia, ouvindo, aberto ao diálogo, ao discurso, ao debate, estudando, fazendo curso, essas pessoas aí, elas vão perceber primeiro essas mudanças. Elas não vão ser pegas de surpresa. Porque as mudanças, elas acontecem, eu acredito, né, eu acho, vou colocar assim, pela minha experiência pouca de vida, né, mas importante, as mudanças acontecem, né, aos poucos, progressivamente. E aí, quem está ligado no que está acontecendo vai pegando essas mudanças primeiro. Agora, quem está à margem, quem não lê, quem não estuda, quem não está, né, preocupado com nada, vai ser mais prejudicado, acredito. Eu não acho, como eu disse, que essas mudanças vão acontecer da noite para o dia. Elas já estão acontecendo, né? E, às vezes, por força de fenômenos como esse, uma pandemia, por exemplo. Isso né? mesmo. Que nos obriga... agora mesmo, eu tenho um irmão, por exemplo, que é advogado, ele está trabalhando 100% home office. Então, tudo que ele fazia antes, ele não parou nada. Né? Então, olha só, a profissão do direito... que a gente pensava que só existia de uma forma, ela não existe mais só de uma forma, né? Então, vários processos, né, audiências que a pessoa precisava se deslocar de avião de um lugar para outro estão sendo feitas online, né? Então, a gente está em casa aqui, está tudo sendo feito online. Então, assim, algumas profissões aí na interface, as pessoas que os advogados precisavam para fazer alguma coisa do serviço, elas podem desaparecer, né? Porque a tendência agora é essa comunicação ser direta, né? Algumas ferramentas que eram mais difíceis de ser desenvolvidas, que precisavam de mais de uma pessoa envolvida, né? Talvez vão também desaparecer, porque vão se tornar mais fáceis, menos burocráticas, eletrônicas, já prontas, né? Então, aí vão sumindo algumas profissões. Isso sem falar das profissões mais operacionais, né, professor? Que já há bastante tempo, eu morei um tempo, trabalhei numa Isso ONG, mesmo. há um tempo na Alemanha e na Inglaterra. Então, em 2008, eu estava na Inglaterra. Em 2008, eu já ia no supermercado na Inglaterra e não tinha caixa. Na verdade, tinha, mas assim, os caixas autônomos já estavam sendo treinados, né? Já estavam sendo implantados. Então, a gente já não precisava passar na pessoa caixa para passar a feira. Eu poderia ir lá e passar a minha feira normal. Então, essas profissões, principalmente em outros países, elas já estão meio que desaparecendo, né? Então, a gente já consegue fazer por conta própria. E eu não duvido que algumas outras também vão ser reformuladas, não. Mas é como eu falei, na minha opinião, isso vai acontecer paulatinamente, né? E a gente tem que ficar atento, porque tem esses fenômenos que a gente nunca sabe que vai acontecer, né? Naturais, pandemias, né? E aí vai impulsionando a gente para mover mais rápido do que a gente imaginava, né? Okay. Então, a minha opinião é essa. A gente tem que estar sempre estudando, lendo, porque vai acontecer a transição, mas para a gente não ser pego desprevenido, né? Surpresa. Então, por isso que o estudo, né, é muito importante. Então, a pessoa, além de estar antenada, está, né, pensando naquilo que pode estar ocorrendo. E aí vem a próxima pergunta, então. O aluno que está desempregado,
ou entrando no mercado de trabalho, pode pensar já em alguma coisa nessa área de tendências, por exemplo, de tendências tecnológicas? Pode. Eu acho assim, sabe? Eu também trabalho na empresa. A empresa me contrata para fazer recrutamento, por exemplo, e para fazer treinamento para colaboradores. A nossa empresa trabalha assim, a nossa escola, né? Ela vai até a empresa e qualifica colaboradores. Porque, às vezes, o que tem a realidade hoje no Brasil? A gente tem a empresa, que tem muita gente legal, inclusive dependendo que a gente chama da geração, né, do colaborador, ele está ali há muitos anos, né? Então, o que a empresa fala? Um colaborador legal, eu não quero mandar ele embora, só que ele precisa ajustar algumas coisas. E aí, há uma contratação da escola para a gente fazer esse ajuste comportamental ali, né? Dentro da empresa. E a nossa escola também trabalha de maneira autônoma para aquela pessoa que está querendo auxílio para como eu entro melhor no mercado, que é essa pergunta que o senhor acabou de fazer. Quem está desempregado me procura, também procura a nossa escola, por essa porta, para saber como se preparar para entrar, o que a empresa está esperando. Então, como eu estou aí no meio, então, a dica que eu dou para quem está do lado de cá, querendo entrar, tá? É o seguinte, primeiro, a gente tem visto muito, mesmo a pessoa fazendo uma faculdade, tá? Tem uma questão muito delicada. Primeiro é aquela pessoa que faz a faculdade por fazer. Não sei se o senhor conhece esse tipo de gente. Algumas pessoas. Que é igual aquela pessoa que matricula na academia, sabe? E acha que está emagrecendo só porque matriculou. Você tá entendendo? Então, tem essa pessoa. A consciência da pessoa fica mais tranquila, porque ela fez a matrícula, né? Então, assim, estou fazendo alguma coisa, a matrícula. Então, tem gente na faculdade que faz a matrícula na faculdade e acha que porque fez a matrícula, pronto, já está qualificando, já está fazendo um negócio legal. E por aí vai levando, né? Vai fazendo mais ou menos, faz uma cola, paga alguém para fazer um trabalho, né? Conversa com o professor lá e dá um jeito. E aí, o que acontece? Chega na empresa e não sabe fazer o que tem que fazer, né? E aí é um grande problema. É a falta de qualificação do profissional. É aquele, por exemplo, dentista que forma, mas não sabe tratar direito um canal, não sabe observar onde tem uma cárie, porque só fez o negócio. Ou então aquele engenheiro que não sabe direito matemática, que está em dúvida, você está entendendo? Então, não estudou direito, só fez por fazer. E falou assim, lá na frente eu vejo o que dá. Né? E aí vai para o mercado, e lá no mercado vai ter que fazer teste para ser contratado, porque as empresas hoje fazem você passar por vários testes, escritos, oral, né, para ver se você sabe realmente fazer. Chega lá, não consegue. E outra questão é a questão comportamental, que aí eu já vou dar uma dica para vocês. Quem tem dificuldade em se comunicar, em se apresentar, né, na entrevista mesmo, é muito tímido, não consegue falar, ou então tem uma autoestima muito baixa. Gente, isso é uma verdade, isso pode prejudicar você. Às vezes você é uma ótima pessoa, é até um ótimo aluno, tá? Mas você não consegue passar, não consegue se comunicar com as pessoas. E aí você não entra. Então, nesse momento, a dica que eu dou é o seguinte: primeiro, faça um curso de verdade, estude, leia, não pague ninguém para fazer seus trabalhos de faculdade, faça você mesmo. Vai lá, vai na faculdade, perde tempo, não peça ajuda, faça sozinho, peça ajuda, mas se for para você fazer mesmo também, tá? Não se engane, porque quando você faz um negócio mais ou menos, você está enganando você mesmo. Chega lá fora, você não entra, não adianta. Você está entendendo? Professor, tem empresa aqui em Belo Horizonte, já vou dedar, empresa grande, não vou falar nome não, que a empresa é obrigatório você falar qual a faculdade que você fez. Opa! Você sabia? Por isso esse negócio do ENAD é importante. Tá? Tem empresa aqui, grande, multinacional, que pede lá, formado em tal faculdade, quer saber o nome da faculdade. Para que será?
E eu conheço gente de dentro. Fala assim, Elisama, algumas faculdades, infelizmente, a gente não contrata. Porque por causa da nota no ENAD. Olha aí. Você está entendendo? Então, assim, isso é muito sério. A empresa, ela está procurando pessoas boas, porque está comprometendo a imagem dela no mercado, a entrega dela para o cliente. Então, você tem que ser um cara que entrega coisas genuínas. Então, não dá para fazer uma faculdade fake. Você vai perder dinheiro e tempo. Não faça isso. Então, a dica é, faça a faculdade de verdade. Ah, as aulas estão sendo online, não interessa, gente. Estuda por conta própria. Lê, arruma tempo para ler. Estuda. Você estuda, corra atrás. Não dê desculpas. E outra coisa, comportamental. Aproveite esse momento para fazer curso, para fazer terapia. Se precisar fazer coach, faz coach. Se precisar fazer consultoria, né? Personalizada de carreira, que é o que a gente também faz. Se precisar fazer uma terapia com um psicólogo para você se conhecer, para você saber quem você é, saber se colocar. Aproveite esse momento para você treinar comportamentalmente, porque isso também é importante para você entrar. E muita gente deixa de entrar por causa dos soft skills, que a gente chama, né? Que são as habilidades não palpáveis, né? Intangíveis, comportamentais, que as principais hoje, as 6 principais hoje listadas pela Forbes, site forbes.com.br. Capacidade de liderança, anotem. Capacidade de liderança, o LinkedIn também coloca essas estatísticas, tá? Capacidade de liderança, então faça curso de gestão de pessoas, como, Elisama, mas eu não quero ser líder de nada. Gente, não é querer. Vai chegar um momento que você vai cair de paraquedas num estágio, por exemplo, onde você vai ter que liderar um projeto, alguma coisa, né? Então, é importante você saber como gerenciar pessoas. Outra habilidade, comunicação. Comunicação não é só você falar uma língua, tá? Comunicação é você saber utilizar a palavra certa com a pessoa certa, é você saber usar o tom de voz correto para determinado tipo de momento. A gente fala sobre a comunicação não verbal. Tem um negócio chamado dress code, que é o código de vestimenta, a sua roupa comunica. Então, até a maneira como você veste, como você senta, como você gesticula, você está comunicando. Então, essas habilidades de comunicar adequadamente não é certo nem errado. Eu não gosto dessas palavras certo e errado, eu gosto adequado. É para o momento, aquele Muito momento bem. ali, né? São importantes e a gente aprende. A gente não nasce sabendo, a gente aprende. Tem curso, tem livro, tem palestra, tem várias formas de você aprender, né? E isso é relevante. Comunicação, capacidade de liderança, criatividade. Criatividade, que essa palavrinha sempre está junto com uma palavra chamada inovação. Muito Criatividade bem. e inovação não são a mesma coisa. Inovação é quando você usa a criatividade e dá utilidade para aquela ideia criativa que você teve. Tem gente que fala assim, o brasileiro é muito criativo. Ele inventa um negócio de fazer... Tem até um palestrante que fala assim, o brasileiro inventa um negócio de negociar a coisa. Né? Mas serve para quê? Né? Então, não adianta você inventar um negócio super, ultra, mega power, colorido, barulhento, mas não serve para nada. Né? Então, criatividade e inovação. O japonês, eles falam, né, que o japonês não é muito criativo, mas ele é inovador. Ele pega a ideia que já existe lá do americano, né, que é todo, digamos, criativo, inventou um negócio que ninguém nunca inventou, e aí ele vai aperfeiçoando e vai inovando, fazendo coisas diferentes. Né? Então, isso a gente aprende, a gente lê, a gente começa a abrir a visão, porque a criatividade ela é desenvolvida por um lado do cérebro. Isso significa que todo mundo tem esse lado do cérebro. Né? Só que uns desenvolvem mais do que o outro, porque a gente nasce com os dois lados. Né? Só que a pessoa mais criativa desenvolve mais o lado criativo. Mas isso não significa que você que não desenvolveu mais durante a sua infância, adolescência, também não possa desenvolver. Pode. Né? Então, existem técnicas,
cursos, livros, um monte de coisa. Terapia, PNL, hipnose. Hoje não falta técnica, gente, para você se desenvolver. Você só não se desenvolve se você não quiser, né? E criatividade, liderança, comunicação, empatia. Capacidade está virando uma palavra meio batida, né? O povo está até enjoado de ouvir empatia, né? Mas é a capacidade de se colocar no lugar do outro como o outro, não é como você, né? Então, fica fácil, né? Fica. É aquele negócio, né? Você chega, a pessoa roubou um pedaço de pão. Aí você chega para ela, isso tá errado, você não sabe que tá errado, tem que morrer porque roubou, né? Então, não deixa de estar errado que você roubou, né? Mas o que a pessoa empática faz? Ela não passa a mão em quem roubou, a cabeça de quem roubou, não. Ela fala assim, olha, eu entendo que você roubou, deve estar com fome, eu sei que não é fácil ficar com fome, mas isso não tá legal. Então, deixa eu te ensinar uma forma de você resolver esse problema sem roubar. Você tá entendendo? Então, você foi lá na realidade do outro, entendeu o outro, falou que ele estava errado e deu uma solução para ele. Então, essa capacidade, tá, de resolver problemas de outras pessoas, tá, com tranquilidade, tentando ver pelo olho do outro, é uma habilidade cara hoje no mercado. Empresa grande paga caro para quem tem isso. Tá? E às vezes ela paga para você que tem isso para depois pagar sua faculdade para fazer alguma coisa. Você tá entendendo? Para depois ensinar você a mexer no Instagram. Se ela quer alguém tecnológico, mas a pessoa é empática, ela contrata você e depois te investe para você mexer num curso de tecnologia digital. Porque tecnologia digital, eu pago um curso, a pessoa aprende mais rapidamente do que comportamento. Empatia, criatividade, liderança, comunicação e, pela Forbes, eu até abri o site aqui, ética. Tem uma palavra nova que eu já vou até falar para vocês começarem a pesquisar, quem está fazendo faculdade, principalmente aquelas pessoas que fazem engenharias e administração de empresa. As grandes empresas, principalmente multinacionais, está se falando muito num negócio chamado compliance. Já ouviram falar? Muito, compliance. Muito. Então, já comecem a ler, estudar, fazer curso de compliance. Compliance, gente, é uma palavra gringa, né? Em inglês, que nada mais é, vou resumir aqui como professora de filosofia, que se você assistisse com atenção uma boa aula de ética de filosofia, você já sabia o que era compliance. Entendeu? Então, compliance nada mais é do que uma atitude ética dentro da empresa. E você precisa saber ética, não pela linguagem do senso comum. Você tem que saber que é ética de verdade. Tá? Ética mesmo, lá nascida na Grécia Antiga. Não é blá, 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 não. Porque a gente achou isso bobeira, é porque a gente a vida inteira banalizou filosofia, banalizou ética, achou que isso era conversa fiada, que a gente vive a crise de ética que a gente vive hoje. E a gente tem, infelizmente, uma cultura ainda, né, no nosso país, de que a desonestidade está relacionada a lucro, né? E a honestidade é bobo e não vai ganhar dinheiro quem é honesto. A gente ainda tem essa mentalidade. E a gente não quer tirar ela da nossa cabeça. Principalmente os velhos empreendedores, os velhos empresários. Não quer tirar. Você sabe por quê? E isso cai por terra? É só você fazer uma pesquisa no Google. Eu falo isso numa das minhas palestras. Você joga lá no Google, Google lá, né? Você Google países mais corruptos no mundo. Vai sair uma lista de países. Depois você joga lá países com maior PIB e países com menor PIB. Abre outra janela e coloca países considerados com menor índice de corrupção. Os países com maior PIB são os países com o menor índice de corrupção. Os países mais pobres são os países com o maior índice de corrupção. Faça essa pesquisa para você ver que eu não estou mentindo. Então, a gente ainda, muita gente no país da gente acredita que fazer a coisa certa, pensar no coletivo,
não dá dinheiro. Porque meia dúzia daqui ganharam dinheiro fazendo a coisa errada. Então a gente põe isso na cabeça. Então, essa habilidade de você conseguir enxergar a lucratividade de um comportamento ético é uma habilidade, é um soft skill, é uma habilidade rara no mercado. E está em alta, porque nós estamos vivendo num mundo hoje, mais do que nunca, extremamente globalizado. Hoje, a gente faz negócio com a Coreia do Sul, que é um país extremamente ético. A gente faz negócio com a Alemanha, que é um país que é extremamente assim para responder protocolo. A Alemanha só pula para o plano B quando não tiver jeito mesmo. É uma capacidade que eles têm de cumprir protocolo, de fazer as coisas na hora certa, não desistir até conseguir daquele plano primeiro que eles fizeram, que é um negócio assim, fora do normal. E é por isso que outra coisa que eu falo, não é ovacionando, viu, gente? É simplesmente dando um banho de realidade na gente. É por isso que muitos de nós, quando você pergunta para alguém assim numa plateia, qual que é o carro do seu sonho? Ninguém fala de uma marca brasileira, fala de carro. Todo mundo quer um carro alemão. Elisama, deixa eu te falar um negócio. Nós estamos com 1 minuto e 30 para encerrar. Eu queria que você fizesse rapidamente, senão ele fecha mesmo, né? Fizesse um encerramento, achei excelente. Eu também tinha tanta coisa para falar aqui, 1 hora é muito pouco. Deixa eu só falar para a turma aqui que o link para as inscrições para os certificados estará na bio da página da Alfa, tá? Então, assim que acabar, vai estar lá aberto para vocês durante 24 horas, ok? Então, Elisama, eu já agradeço antecipadamente a sua palestra, a sua presença. Vou falar com a Isis, de repente, para a gente fazer uma outra, porque é muito pouco tempo e eu estou aqui ansioso para falar do mesmo jeito que você está. Então, agora nós já temos 1 minuto para fechar, ok? Obrigado! Gente, então, obrigado a vocês. Falar rapidão. Estudem. Essa é a dica principal. Estudem, qualifiquem, não perca tempo, tá? Esse é um tempo precioso. Sucesso para todo mundo. Contem comigo. A gente está aí, pode conversar à vontade. Sigam a TouchUp BH, tá? Que vocês vão ver lá. A gente também tem canal no YouTube e a gente faz várias palestras, conversa com muitas pessoas também lá, para a gente continuar esse papo. Obrigada mais uma vez pela confiança e pelo convite. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu amei, viu? Amei mesmo. E eu que sei bom, que eu também amei. Tem muita coisa mais além para falar, então, pessoal, sigam a Elisama, sigam a empresa da Elisama, então, o TouchUp BH, que vocês vão aprender muito mais. Entrem também na Faculdade Alfa, vejam bastante coisa. Tinha uma coisa aqui importante sobre mercantilização do ensino, mas fica para a próxima, ok? Tchau para vocês, Boa noite. Tchau, beijo, Boa noite.